YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, a gente está na 27ª aula, ok? Na 26ª eu falei sobre engrenagens, mas hoje eu vou executar um comando um pouco diferente de engrenagem. O comando de hoje, pessoal, eu vou falar sobre encaixe de pressão, ok? Normalmente nós temos aí alguns cases que utilizam esse sistema de pressão. Por exemplo, capas para celulares, ok? Caixas plásticas, onde você precisa fazer a desmontagem. Painéis elétricos também utilizam esses componentes, até componentes elétricos utilizam o sistema de pressão. E eu creio que isso aí vai ajudar bastante aí nos projetos. Bom, a primeira coisa que eu vou executar, pessoal, é uma peça, ok? É um formato de uma caixa, ela tem aproximadamente 110 de comprimento por 50 e altura de 15 milímetros. A espessura é 1 milímetro, ok? Eu desenhei duas peças, sendo uma peça de base, ok? E uma peça que eu vou encaixar na parte superior. Essa peça da parte superior tem um recorte, é onde eu vou executar esses pontos de encaixe, ok? Também fiz uma montagem, ok? Essa montagem eu consigo enxergar exatamente aonde vai ver a interferência com esses dois componentes. E eu fiz também uma projeção 2D, ok? Em outro arquivo, para poder enxergar exatamente aonde estão esses encaixes. A peça que está com a achura com padrão menor é a peça superior e a peça com a achura maior é a peça base, ok? Pessoal, a primeira coisa que eu vou ter que fazer antes de executar o comando é ter o conhecimento de qual é o tipo de encaixe, ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar o comando para vocês inicialmente, para vocês entenderem melhor esse conceito. Eu vou voltar a desenhar o sketch e eu vou voltar a ativar o comando novamente. Bom, dentro da nossa aba Modelo 3D, ok? Dentro do grupo Peça de Plástico, correto? Eu tenho a ferramenta Encaixe sob pressão. Ok? Esse tipo de encaixe, pessoal, é que eu estava falando para vocês. Bom, eu vou ativar esse meu comando. Bom, pessoal, ativando o comando, ele trouxe para mim uma janela chamada Encaixe sobre pressão. Bom, o primeiro item que vem ativado é o grampo de encaixe, ok? Para quem nunca viu um grampo plástico, ok? Ele tem esse formato. Ok? É como se fosse um pino, ok? Ele tem uma saliência onde ele vai gerar pressão. O outro item, pessoal, é na janela de baixo, ok? Contorno de encaixe de fixação. E ele vai trazer para a gente o item chamado grampo, ok? Então eu vou ter um item chamado gancho, ok? E o outro grampo. É exatamente nesse rasgo, ok? Que vai se encaixar esse meu pino aqui do meu gancho, ok? Eu vou chamar assim. Bom, eu vou finalizar o comando, ok? E na peça base eu vou executar o gancho, ok? Aquele pino com uma saliência. Pessoal, então agora eu vou executar um esboço 2D nessa face superior. Bom, eu vou ativar o comando criar esboço 2D, ok? Vou selecionar essa face superior. E agora eu vou executar dois pontos. Aonde que eu vou executar? Exatamente nessa aresta interna, ou seja, na minha espessura de casca. Por quê? Com o gancho, pessoal, ele vai estar projetado para o lado inferior da peça. O meu grampo ele tem que estar pela parte externa, ok? Então, o gancho está na parte interna da peça, ok? E o grampo na parte externa. Professor, não entendi. Calma, acompanhe o vídeo até o final e você vai verificar todos os pontos, ok? Bom, eu vou clicar com o comando ponto, vou selecionar dois pontos, porque eu vou fazer dois ganchos nesse exemplo, e eu vou colocar a dimensão de 5 milímetros, ok? 5 milímetros para esse na parte superior do meu esboço, e esse eu vou igualar a dimensão para 5 milímetros. Legal! Posso encerrar o esboço, ele vai finalizar o meu esboço 2D e ele já tem aqui os dois pontos criados. Bom, eu vou ativar agora o meu comando, ok? De encaixe sob pressão. Ativei o comando,
A primeira forma que eu quero executar é o formato de gancho. Ele já trouxe para mim esse formato já desenhado numa projeção verde claro. Se eu trocar para o grampo, ele também vai alterar a forma de apresentação. Mas não tem como eu fazer as duas na mesma peça, então eu vou alterar para gancho. Bom, eu tenho a aba forma, viga e gancho. Dentro da aba forma, pessoal, eu tenho aqui a partir do esboço, ok? Que é exatamente a partir do ponto que eu desenhei. Eu acho essa técnica um pouco mais fácil e eu vou trabalhar em cima dela, a partir do esboço, ok? Do lado da posição, existe uma janela que eu posso inverter a direção. Clicando, ele vai deixar o meu pino para cima ou o pino para baixo, correto? Nesse caso, é exatamente nessa direção que eu quero. Mas os pinos ainda estão numa posição incorreta. A direção está certa, mas a posição ainda não. Bom, se eu verificar aqui meu 3D, essa saliência deveria estar para fora, ok? Os centros já estão marcados. Direção do gancho, caso eu ative, aparece para mim aqui 4 setas, ok? E a partir dos itens que aparecem aqui nesse meu gancho, eu posso ir trocando a direção. Bom, eu vou clicar na primeira seta que aparece nesse meu gancho. Ele trouxe para o lado de fora. É exatamente isso que eu quero. Lembrando, ele não troca os dois ao mesmo tempo. Você tem que fazer um de cada vez. Troquei a direção do gancho 1 e agora eu vou trocar a direção do gancho 2. Ok? Percebam agora que a projeção desse gancho está correto. Bom, essa opção de prolongamento que vocês estão vendo aqui, ó, ele deveria começar desse ponto e ele ainda trouxe para baixo da peça. Está vinculado à minha ferramenta estender. Caso eu desabilite, ok? Eu não tenho nenhum corpo vazado, não preciso de nenhuma sustentação, eu posso deixar somente assim. Nesse caso, como eu preciso de uma sustentação para esse meu case, eu quero colocar estender. Então ele vai até a face de encontro, ok? Bom, dentro da aba viga, pessoal, eu tenho aqui algumas dimensões. E como que funciona essas dimensões? É bem didático. Eu tenho o formato aqui da minha viga e eu tenho aqui as dimensões necessárias. Bom, pessoal, eu vou alterar aqui algumas dimensões. Por exemplo, a base desse meu gancho está com 2 milímetros. Eu vou preencher aqui com 1,63. Eu fiz um teste anteriormente e eu vi quais as dimensões se encaixariam nesse meu projeto. Ok? A dimensão de largura eu vou colocar 2 milímetros na base, correto? Vou deixar com 2 milímetros na parte superior também. A espessura, que é tanto aqui da face inicial do gancho até essa inclinação, eu vou colocar 1,6, correto? A altura desse meu gancho eu vou colocar com 0,4 milímetros. Ou seja, ele é um gancho baixinho, não preciso fazer um gancho muito extenso. Isso aqui já faz a parte de encaixe, não o outro item. Então, olhando na lateral, é esse o formato do meu gancho, ok? Se vocês quiserem repetir essas dimensões no projeto de vocês, vocês podem. Eu vou trocar para a aba gancho, porque dentro da aba gancho eu vou poder formatar essa geometria de encaixe, ok? Então, aqui nesse meu caso, eu vou deixar essa face frontal um pouco maior. Eu vou colocar 1,2 milímetros. Percebam que ele ajustou a minha projeção 3D, ok? A distância de face, perceba que ele deu uma passada aqui na minha peça. Ó. Se eu trouxer uma linha nessa face e uma linha nessa face de peça, ele está para fora. Uma dimensão que se encaixa é 0,9 milímetros. Ok? A distância da cabeça eu vou deixar com 2,5 e os ângulos de encaixe eu vou deixar exatamente com 50 milímetros. Ok? Para verificar novamente, vou dar um giro, confirmar com o meu comando OK. E ele já trouxe para mim esse gancho sobre pressão, ok? Essa é da base inferior. Se eu for na montagem agora, esse gancho já está apresentado. Olha só, eu já tenho esse meu item. E se eu for para o meu desenho 2D, que eu também projetei, ele vai pedir para atualizar os meus componentes. Vou atualizar, dando OK, e percebam que ele já trouxe aqui essa minha peça. Tudo bem? Bom, vamos salvar essa minha peça base.
correto? Vou deixar ela por enquanto aqui parada, não vou alterar mais nada. E agora eu vou recorrer o recurso na minha peça superior. Bom, já na minha peça superior, o processo é bem parecido, ok? Eu vou criar um esboço 2D, porém eu vou criar o esboço a partir dessa face de rebaixo, ok? Para ficar muito mais fácil de eu processar as informações, porque é a partir dela que esse meu encaixe por grampo vai ocorrer. Só que agora, pessoal, ao invés de eu fazer o ponto na parte interna, eu vou fazer o ponto na parte externa, para ele projetar com o gancho que eu já criei. Bom, faço os meus 2 pontos na linha externa da peça, ok? Vou colocar a dimensão de 5 milímetros, respeitando a mesma dimensão da peça base. Vou igualar essa dimensão com o que eu já tenho existente e está pronto. Encerro o meu esboço. Bom, eu já posso ativar novamente o comando gancho. Quando eu ativo, ele já traz para mim uma projeção com o meu grampo, ok? Só que ele está numa posição errada, assim como o próprio gancho. Eu vou inverter a direção, ok? Dentro de posição, a partir do esboço, eu vou clicar para inverter direção, ok? Os outros componentes, centro e direção, já estão vinculados. E agora eu vou clicar nestas setas de direção que aparece no meu gancho, ok? Percebam que essa primeira projeção já inverteu com uma face inclinada para dentro e a face reta está por fora. Isso é o que eu preciso. Ele não trocou os dois, eu vou inverter tanto a parte superior também da minha peça e agora sim os dois estão para a direção correta e com a posição correta. Bom, na aba grampo, pessoal, vou alterar aqui as minhas dimensões. Então eu tenho aqui a altura desse meu item, ok? Eu tenho a largura, o tamanho do rasgo dentro da aba fechamento e eu vou ajustando. Bom, esse rasgo, pessoal, da minha peça tem 6 milímetros, então eu quero que esse meu grampo também tenha 6 milímetros, ok? Para ele ficar um pouco mais alto. A minha espessura eu vou permanecer com 3 milímetros, correto? Eu vou deixar essa minha base com 1.8, ok? E dentro aqui, a minha espessura final, eu vou colocar 0.7, para deixar um pouco mais fino. Ou seja, ele alterou a minha inclinação. Bom, agora eu vou para a aba de fechamento, que eu vou alterar esse rasgo, ok? Que é onde vai encaixar o meu grampo. A espessura de parede aqui eu vou deixar 0.5. Por quê? Se eu tenho aqui no meu grampo 3 milímetros, esse rasgo aqui vai ser exatamente 2 milímetros, que é a dimensão exata do meu grampo. A minha espessura de grampo será 2 milímetros, ok? Então, por isso que na outra peça eu deixei 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Alterar essa minha dimensão de offset? Não, eu vou alterar somente a altura, porque eu não preciso dimensionar internamente, eu já tenho esse meu item, ok? Então, olha só, aqui eu vou deixar 0.5, vou deixar 0.5 embaixo também e em cima 0.5. Eu vou só alterar o tamanho desse rasgo em relação à altura, ok? Para não ter interferência. Bom, finalizado, clico no botão OK e a minha peça é criada automaticamente. Perfeito? Eu vou voltar para a minha montagem. Percebam, pessoal, que quando eu vim para a montagem, ele ficou já com a representação das duas peças. E o truque da montagem 2D para verificação é para você ver aonde está todos os encaixes. Neste caso, quando eu atualizei a minha peça, ele já trouxe para mim a projeção dos dois componentes, tanto do gancho quanto do meu grampo. Bom, caso você queira finalizar essa sua peça, tirando esse seu vão, né, você pode criar algumas extrusões, ok? Sempre lembrando, você vai criar o sketch e a dimensão que você vai finalizar, você pode fazer por face selecionada. E voilá! Tenho a minha face com grampo. Para deixar um pouco mais de charme, eu vou deixar com um chanfro, ok? Essa minha peça, para ficar mais aí interessante, né? A montagem, eu vou deixar aqui com 0.2 milímetros, vamos ver se ele vai criar. E está lá. Quando eu verifico no meu 2D, as peças estão prontas, ok?
E só para lembrar, pessoal, o restante do modelamento dessa peça fica a critério de vocês, ok? Por exemplo, se eu quero fazer alguma extrusão ou algum recorte, por exemplo, quero fazer aqui um rebaixo, ok? Um recorte no formato aí de um celular ou alguma coisa parecida com isso. Eu posso criar aqui o meu comando de extrusão e fazer esse meu corte, ok? Ah, tem entrada lá para pino, professor, tem entrada para cabo de energia, eu preciso recortar. Bom, você faça os recortes necessários nesse seu projeto e depois você faz a montagem, ok? Não vai interferir em nada. Eu estou desenhando aqui 3 objetos aleatórios, sem nenhuma função específica, só para vocês entenderem. Quando eu olho na minha montagem de encaixe, está lá a minha peça, ok? Com o meu rasgo, com os meus encaixes internos e com os meus cortes laterais, tá bom? Analisem as dimensões, verifiquem o que é necessário para você criar esse encaixe, verifiquem aí o que vai ficar justo para vocês. Não façam um projeto aí de um molde plástico sem testar antes a dimensão do produto. Eu indico vocês desenharem um bloco do produto e dentro da montagem colocar ele para ver se não vai ter nenhuma interferência. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que eu possa estar ajudando vocês. Agradeço todos os comentários enviados para o meu canal do YouTube. De coração, isso aí é muito gratificante. Espero que essa videoaula vocês possam ter um entendimento maior sobre essa forma de encaixe, ok? E lembrando, galera, os recadinhos de sempre, ok? Se inscreva no canal porque isso é muito importante para vocês. Toda vez que eu postar um vídeo aí, você vai receber a informação que há material novo, ok? Deixe o seu comentário para eu ir melhorando cada vez mais e mais. Deixe o seu joinha, favorite o vídeo, compartilhe isso no Facebook, compartilhe nas redes sociais que você participa. É isso aí, galera. Um forte abraço. Por hoje é só. Fui!